A maioria dos seres humanos acreditam na imortalidade da alma. Grande parte da humanidade sente muito medo da morte. Esse medo ocorre pelo desconhecimento do que acontece depois da morte do corpo físico. Para onde iremos? Será que nós entraremos em contato com nossos entes queridos ou nunca mais o veremos? Através dos estudos e pesquisas científicas feitas por Allan Kardec, o Espiritismo elimina esse medo, preparando-nos para enfrentarmos serenamente quando chegar o dia de nossa partida, pois todos nós morreremos um dia e faremos parte da vida do além-túmulo. A doutrina espírita, codificada por Kardec, é o consolador prometido por Jesus que vem eliminar este medo. Nos esclarece sobre o que acontece conosco após a morte do corpo físico. Durante a nossa passagem pelo planeta Terra, o ser humano é composto de 3 partes. Primeiro, corpo físico ou corpo de carne, que é animado por um fluido que tem o nome de fluido vital ou anímico. Vital significa vida, anímico o mesmo que animar. Temos um corpo semimaterial chamado por Kardec de perispírito. Peri quer dizer periferia, aquele que fica entre o corpo físico e o espírito. E finalmente a alma ou espírito possui uma composição muito mais sutil. Esse é o motivo que a alma, nós espíritos, para animarmos um corpo de carne, necessitamos do perispírito e do fluido vital. Visite o nosso canal, nós temos em torno de 180 vídeos referente ao tema Espiritismo. Muitos vídeos falam exatamente do tema perispírito. Visite, maratone. São informações muito preciosas. Continuando. Durante a vida, o corpo se desgasta. O fluido vital vai se esgotando, o corpo fica velho. Chega um momento que os órgãos vitais deixam de funcionar, o corpo morre. E o espírito, que é a essência, se vê obrigado a abandonar o corpo de carne. Estamos falando sobre uma morte natural. É claro que podem existir várias circunstâncias que levam o espírito a se desligar do corpo físico, mas é outro estudo que faremos em breve. Somos espíritos imortais, criados à imagem e semelhança de Deus, pertencemos ao plano espiritual. Lembrando as palavras do Mestre Jesus: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Portanto, não se admire com a minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você ouve o vento e não sabe dizer de onde ele vem ou para onde vai, assim acontece com os espíritos nascidos de Deus. Este ensinamento está em João, capítulo 3, versículo de 6 a 8. Estas declarações do Mestre Jesus deixam bem claro: todos nós somos nascidos do Espírito, ou seja, o Espírito Divino, que é Deus. Então, somos todos espíritos imortais, criados por Deus, que é o Criador da vida. Na conversa com Nicodemos, Jesus também foi claro:
Ele disse: o espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu tenho dito são espírito e verdade. Este ensinamento está em João, capítulo 6, versículo de 63 a 64. Chega-se à conclusão que todos nós somos seres espirituais. A vida na Terra é um piscar de olhos, comparando com a eternidade do Espírito. Conforme narra o Espírito André Luiz em seus livros psicografados através da mediunidade do saudoso Chico Xavier, ele relata que no plano espiritual existem colônias com infraestruturas adequadas para o espírito conforme o seu padrão moral. O desligamento do corpo é um processo tão natural que muitos espíritos não percebem que estão fora da matéria. Ficam confusos e, por não ter merecimento de migrar para uma colônia espiritual, ficam perambulando por lugares que viviam tentando comunicar-se com seus familiares, o que leva a um estado de tristeza e revolta. Esta situação pode durar dias, meses, anos ou, às vezes, até séculos. No livro O Novo Recomeço, o personagem Nelson, após a morte do corpo físico, permaneceu em sua residência até ser resgatado por um espírito amigo enviado através das preces dos entes queridos. Então, os entes queridos faziam prece pelo espírito Nelson após o seu desencarne e foram atendidos por mentores espirituais que os resgataram. Então, meu amigo e minha amiga, é muito importante orar por aquele que deixou o corpo físico para ele receber o auxílio necessário. Visite lá o nosso canal, é um áudio livro muito interessante que está lá à disposição de todos. Após um período de readaptação do espírito no novo plano que ele habita, ou seja, no plano espiritual, começa a fase de aprendizado, revisão de suas encarnações, e será-lhe mostrado os equívocos por ele cometido, o que deve ser corrigido, pessoas que ele tenha prejudicado ou auxiliado. Em posse de todas estas informações, começa a elaboração da próxima encarnação, sob a orientação de mentores espirituais especializados em encarnação. Será elaborado um período de estudos e preparação que pode durar anos. Tudo é acertado com os afetos, desafetos, é decidido quem vai fazer parte da família, mãe, pai, primo, irmãos, etc. E o tempo de permanência no planeta Terra. A índole da pessoa não muda após a morte do corpo físico. Os maus continuam praticando o mal e continuam com a maldade no coração. E serão atraídos a lugares onde estão os espíritos que vibram na mesma sintonia, que pensam igual. Aqueles que já conquistaram méritos irão para um local ou uma colônia espiritual onde existem espíritos que comungam do mesmo modo de pensar. A vida na Terra é um ciclo de idas e vindas, e para evoluirmos na parte moral, espiritual e intelectual, temos que reencarnar, até que um dia não precisaremos mais vir a este planeta de provas e expiações, onde bons e maus estão juntos e misturados. No plano espiritual, cada um vive no local conforme a sua evolução moral. Portanto, é muito importante nós procurarmos
evoluirmos moralmente no planeta Terra. Eu agradeço a todos por assistirem o vídeo. Deus lhes abençoe, Deus lhe pague, graças a Deus. Não se esqueçam do like. Abraço a todos.